Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos voltar aqui a ler o capítulo. Poucas pessoas foram capazes de ver que, justificadas ou não, os julgamentos foram de um indizível horror, e a desaprovação por ingleses das afrontas nazistas também tem sido algo real, que se abre e fecha como uma torneira, de acordo com a conveniência política. Para entender essas coisas é preciso ser capaz de se imaginar como vítima, e, para o inglês, escrever o zero e o infinito seria um acidente tão improvável quanto um mercador de escravos escrever A Cabana do Pai Tomás. A obra de Koestler, na realidade, está centrada nos julgamentos de Moscou. Seu tema principal é a decadência de revoluções devido aos efeitos corruptores do poder. Mas a natureza especial da ditadura de Stalin o trouxe de volta a uma posição não muito desprovida de um conservadorismo pessimista. Não sei quantos livros ele escreveu ao todo. É um húngaro cujos primeiros livros foram escritos em alemão, e 5 deles foram publicados na Inglaterra. 2 pontos. O Testamento Espanhol, Os Gladiadores, a Saga de Espartaco, O Zero e o Infinito, Scan of the Earth, Escória da Terra, e Cruzada Sem Cruz. O tema central de todos é semelhante. Em nenhum deles se escapa por mais de algumas páginas de uma atmosfera de pesadelo. Dos 5 livros, a ação de 3 deles se passa total ou quase totalmente na prisão. Nos primeiros meses da Guerra Civil Espanhola, Koestler foi correspondente do New Chronicles na Espanha, e no início de 1937 foi feito prisioneiro quando os fascistas capturaram Málaga. Foi quase fuzilado imediatamente, depois passou alguns meses preso numa fortaleza, ouvindo toda a noite rajadas de tiro quando levas e mais levas de republicanos eram executadas. A maior parte do tempo estava ele mesmo em perigo iminente de também o ser. Não foi uma aventura casual que, entre aspas, pode acontecer com qualquer um, fecha aspas. Foi coerente com o estilo de vida de Koestler. Uma pessoa indiferente à política não estaria na Espanha naquela data. Um observador mais cauteloso teria saído de Málaga antes da chegada dos fascistas. Um jornalista britânico ou americano teria sido tratado com mais consideração. O livro que Koestler escreveu sobre isso, o chamado Testamento Espanhol, tem passagens notáveis, mas a parte a fragmentação que é comum em livros de reportagem, em alguns trechos ele é definitivamente enganoso. Nas cenas de prisão, Koestler cria com sucesso a atmosfera de pesadelo que é, por assim dizer, uma patente sua, mas o resto do livro é demasiadamente marcado pela ortodoxia da Frente Popular na época. 1 ou 2 passagens até parecem ter sido manejadas para os propósitos do Clube do Livro da Esquerda. Durante todo esse período, Koestler ainda era, ou tem sido nos últimos tempos, membro do Partido Comunista, e a complexa política da Guerra Civil tornou impossível para qualquer comunista escrever honestamente sobre as lutas internas do lado do governo. O pecado de quase todos os esquerdistas de 1933 em diante é que queriam ser antifascistas sem ser antitotalitaristas. Koestler já sabia disso em 1937, mas não se sentiu livre para expressá-lo. Ficou bem mais próximo de dizê-lo, na verdade ele o disse, embora tenha posto uma máscara para fazê-lo, em Os Gladiadores, que foi publicado cerca de 1 ano antes da guerra e por algum motivo atraiu muito pouca atenção. Os Gladiadores é, em alguns aspectos, um livro insatisfatório. É sobre Espartaco, o gladiador trácio que liderou uma revolta de escravos na Itália por volta de 65 a.C., e qualquer livro sobre esse assunto sai em desvantagem na desafiadora comparação com Salambo, um outro livro. Em nossa própria época, não seria possível escrever um livro como Salambo, mesmo que alguém tivesse talento para isso. O que é grandioso em Salambo, ainda mais importante que os detalhes físicos, é a sua total impiedade. Flaubert pode se imaginar na pétrea crueldade da antiguidade, porque em meados do século XIX ainda havia paz para a mente. Havia tempo para se viajar ao passado. Hoje em dia, o presente e o futuro são terríveis demais para que se possa escapar deles. E se alguém se incomoda com a história, é para poder encontrar nela significados modernos. Koestler faz de Espartaco uma figura alegórica, uma versão primitiva do ditador proletário.